Olá! Olha, a história da população aqui no Brasil é uma de transformações, viu? E tudo muito rápido, muito intenso. Nessa análise, a gente vai mergulhar um pouco nesses dados para entender como o Brasil se tornou o país que é hoje. Vamos olhar para o crescimento, para os movimentos internos e para os novos fluxos de pessoas que continuam redesenhando nosso mapa. Então, a grande pergunta que guia a gente aqui é essa: como é que a população do Brasil mudou tanto em pouco mais de um século? As forças por trás disso são bem complexas e, como a gente vai ver, revelam muita coisa sobre a nossa sociedade. O nosso roteiro é bem direto. Primeiro, a gente fala da explosão de crescimento. Depois, entende a grande virada demográfica. Aí, a gente segue os rastros das migrações que ajudaram a integrar o país e, para fechar, damos uma olhada nos desafios de hoje em dia. Então, bora lá! Bom, a primeira parte da nossa história é sobre um crescimento assim vertiginoso. O século XX foi o momento em que a população brasileira simplesmente explodiu de um jeito que nunca tinha se visto antes. E os números aqui contam essa história de um jeito impressionante. Pensa só, em 1940, o Brasil tinha uns 40 milhões de habitantes. 20 anos depois, em 1960, já éramos 70 milhões. E em 1980, esse número simplesmente salta para mais de 120 milhões. O que choca aqui é a velocidade com que tudo isso aconteceu. É isso mesmo. Em apenas 4 décadas, o que na história de um país é um piscar de olhos, a população brasileira mais do que triplicou. Mas o que explica um fenômeno desses? E a chave para entender isso é bem interessante. O crescimento todo não veio porque começou a nascer mais gente. Veio, na verdade, de uma queda brutal nas taxas de mortalidade. Com os avanços na medicina, saneamento básico melhorando e principalmente as campanhas de vacinação em massa, as pessoas passaram a viver muito mais. Enquanto isso, as taxas de natalidade continuavam lá no alto. O resultado? Uma verdadeira explosão demográfica. Mas é claro que esse ritmo alucinante de crescimento não ia durar para sempre. A partir ali dos anos 90, o Brasil entrou numa fase completamente nova e talvez até mais transformadora, a chamada transição demográfica, que mudou o perfil da nossa população da água para o vinho. Basicamente, essa tal de transição demográfica é a passagem de um padrão para outro. É um fenômeno que aconteceu no mundo todo, só que o detalhe do Brasil é que aqui foi tudo muito, muito acelerado. Uma mudança que em outros lugares levou mais de um século, aqui a gente comprimiu em poucas décadas. E aqui a gente vê essa mudança de forma bem clara. O Brasil saiu daquele cenário de muitos nascimentos e também muitas mortes, que é o típico de uma sociedade tradicional, para o cenário de hoje. Poucos nascimentos e poucas mortes. Essa é a essência do que a gente chama de modernização demográfica. E o dado que talvez melhor simbolize essa nova era é este: 1,7. Essa é a taxa de filhos por mulher hoje no Brasil. Para a população pelo menos ficar estável, esse número precisaria ser de uns 2,1. Ou seja, a gente já está abaixo do nível de reposição. E o que isso quer dizer? Que no longo prazo, a tendência é a população brasileira começar a diminuir. E aí a conta é simples, né? Se nascem menos pessoas e as pessoas que já nasceram estão vivendo cada vez mais, o resultado é um só e é inevitável: o envelhecimento da população. E aqui no Brasil, isso está acontecendo num ritmo muito, muito rápido. Claro, esse envelhecimento traz junto uma série de desafios gigantescos. Como é que se garante o sistema de saúde e de previdência que seja sustentável? Como a gente prepara as nossas cidades, os nossos serviços para uma população com muito mais idosos? São as grandes perguntas que o Brasil precisa começar a responder agora, porque o nosso futuro depende disso. Ok, a gente falou de números, de crescimento, de envelhecimento. Agora, vamos mudar o foco e olhar para o mapa. Porque ao mesmo tempo que tudo isso acontecia, a população brasileira também estava se movendo, e muito, dentro do próprio território. E isso foi redesenhando a geografia humana do Brasil. Esse movimento gigantesco do campo para a cidade, o famoso êxodo rural, foi um dos fenômenos sociais mais importantes do nosso século XX. Ele foi impulsionado pela chegada das máquinas na agricultura e pela promessa de empregos na indústria. E foi o que transformou o Brasil de um país rural em um país majoritariamente urbano. E esses movimentos dentro do Brasil não foram uma coisa só não. Eles contam diferentes capítulos da nossa história econômica. Teve a migração clássica dos nordestinos para as indústrias de São Paulo e do Rio, depois teve a marcha para o Centro-Oeste, muito ligada à expansão do agronegócio, e mais recentemente, um fluxo de retorno ao Nordeste, puxado por novas oportunidades que começaram a surgir por lá. No final das contas, todos esses deslocamentos foram fundamentais para conectar as diferentes partes do Brasil.
Mas é muito importante notar que, mesmo com toda essa integração, as desigualdades profundas entre as regiões do país continuam sendo um desafio enorme. E a história, é claro, não para por aí. Vamos para a nossa última parte para ver como agora, no século XXI, o Brasil voltou a ser um destino importante para a migração internacional, o que traz novos rostos e, claro, novos desafios. A cara da imigração no Brasil hoje é outra. Se no passado o país recebeu principalmente europeus e asiáticos, hoje quem mais chega são os nossos vizinhos da América Latina, como venezuelanos e haitianos, além de refugiados de conflitos na Síria, em vários países africanos e, mais recentemente, na Ucrânia. A chegada desses novos grupos coloca desafios que são urgentes para a sociedade brasileira. E não é só uma questão de acolhimento humanitário, de dar um abrigo. É um processo bem mais complexo que envolve integração cultural e, o que é crucial, garantir que essas pessoas consigam se incluir na sociedade e na economia, para poderem contribuir com o país. E o que tudo isso mostra é que a identidade do Brasil está em constante construção. O nosso país, que foi historicamente formado por tantas ondas migratórias, continua a ser esse grande espaço de encontros, de misturas e de transformações. E a gente termina com uma pergunta que fica para o futuro. O Brasil hoje vive um desafio duplo. Por um lado, precisa cuidar de uma população que está envelhecendo muito rápido. Por outro, precisa integrar os novos imigrantes e refugiados que não param de chegar. A forma como o país vai responder a isso, bom, é o que vai definir o nosso próximo capítulo.